bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, para minha alegria, a Vivian e o Hélio Costa Manso, da banda Sunday. Fala, Vivian. Fala, Hélio, como vocês que estão? prazer, Danilo. Muito bom dia, muito obrigada por ter nos chamado. É um prazer e demorou para a gente vir, né? A gente está comentando isso agora, porque em geral sexta ou sábado a gente está trabalhando e fica difícil acordar no dia seguinte. Olha, a Vivian sabe há quanto tempo eu tô, né, mandando mensagem, a gente conversa no Instagram, tentando viabilizar esse encontro, mas que bom que deu certo hoje, da gente estar aqui juntos. Nesse dia importante, porque é o aniversário da Rádio Bandeirantes, 86 anos. Parabéns. Nossa, mais velha que eu. 86 anos de história, né, ao lado do ouvinte, com convidados super especiais, como a Vivian e o Hélio, da banda Sunday. A gente vai falar muito sobre, claro, a banda Sunday, a carreira de vocês, a história, vamos tocar música aqui, mas falar da retomada das domingueiras. As domingueiras estão de volta na cidade de São Paulo, domingueiras que fizeram tanto sucesso em clubes como Pinheiros, a Harmonia, no Paulistano, no Circo Militar e agora de volta aqui na cidade de São Paulo. E acho que é importante, né? Assim, para além do prazer que tem esse resgate, não é, da importância, mas é gostoso mesmo, né, reviver essa época, as músicas, as canções, reunir a turma ali, não é? Isso, é maravilhoso, porque o nosso público tá junto e tá ficando maduro junto com a gente, né? E sente falta de um lugar. Como o que a gente está fazendo agora no Blue Note. Sente falta de ter um lugarzinho onde ele pode ir para dançar, para reencontrar os amigos, enfim, é um lugar que vai fazer cada vez mais sucesso por isso. A gente vai passar daqui a pouco, viu, Hélio, o serviço completo aqui para o nosso ouvinte dos shows da banda Sunday. Tem show aqui em São Paulo, a gente vai passar o dia, o horário, a agenda completa, os canais digitais da banda Sunday. Mas antes, eu queria saber um pouco mais, conhecer um pouco mais da história de vocês, né? Ô Hélio, a banda Sunday, na verdade, era a banda que você formou primeiro, que era o The Mustangs, é isso? Isso, eu comecei cantando com uma banda chamada Mustangs, que era uma banda como todas. Primeiro, na época, não era banda, era conjunto, né? Ninguém falava banda. Os conjuntos da época, todos eles cantavam músicas em inglês, músicas internacionais, em geral músicas rápidas, mais roqueiras, coisas da época. E a gente gravou vários discos assim com o que a gente chama de cover. Cover era aquela tentativa que uma banda fazia de gravar músicas que ainda não haviam saído para o público no Brasil, que a gente conheceu através de amigos que traziam discos de fora, ou a gente via paradas de sucessos de fora e percebia que determinadas músicas todo mundo gostava e não podia comprar porque a gravadora no Brasil ainda não havia lançado, às vezes não lançava nunca. E a gente usava esse gap, né, esse espaço, e a gente gravava da melhor forma possível, tentando copiar o original. E esses compactos, para quem não sabe, compacto é aquela coisa pequena, redondinha, assim, feita de vinil. Precisa explicar. E aí esses compactos vendiam bem, né? E a gente começou com o Mustangs, até que um dia um dono de uma loja muito famosa aqui em São Paulo, ali no Rua Augusta, chamava-se Eletroarte? Eletroarte, de propriedade de um grande amigo nosso chamado Antônio Paladino. Ele descobriu no lado B de um compacto uma música que ele julgava que podia ser um grande sucesso, que chamava-se I'm Gonna Get Married. E nós gravamos essa música, que foi um enorme sucesso no começo dos anos 70, e aí nós mudamos o nome. Quando ele lançou a música, ele falou, vamos mudar o nome para Sunday and the Sundays. Aí eu falei, não, mas Sunday and the Sundays é exagero. Então vamos ficar só Sunday. Ah, tá bom. Aí ficou só Sunday e tá até hoje. Ô Hélio, mas então foi através do seu Antônio que você começou então a regravar essas músicas internacionais, a música americana? Foi ele que te deu esse empurrãozinho aí? No começo, quando a gente ainda era Mustangs, o primeiro disco que a gente gravou foi por indicação dele. Na verdade, ele nem falava conosco, ele falava com as gravadoras, porque ele sabia. A primeira música que a gente gravou chamava-se See You in September, que era um original de uma banda americana chamada Happenings. E ele, como dono de loja, percebia que o público queria comprar e não tinha aquela música.
Aí ele me conhecia porque eu era cliente, eu ia lá comprar disco, ele sabia que eu cantava, ele falou, vocês não querem gravar uma música? Eu falei, quero, né? Por que não? E lá fomos nós pro estúdio sozinhos, sem produção, sem nada, e fizemos da melhor forma e lançamos. O gozado é que todo mundo ia na Eletroarte. A Eletroarte, para quem mora em São Paulo, as lojas de disco na época eram todas no centro. Eram lojas de disco mais voltadas às músicas do pessoal mais velho e tudo mais. E quem queria comprar uma música mais jovem ia na Eletroarte, que era na Rua Augusta, lá para baixo. Você estudava ali na Paulista? Ali Eu estudava no Colégio São Luís, na Avenida Paulista. E todo mundo sabia que a gente gravava, que a gente cantava, quer dizer, todo mundo, os nossos amigos, né? E uma vez, quando a gente lançou esse See You in September, para quem não lembra, era uma música assim, See You in September. Para quem e uma amiga nossa estava na loja quando começou a tocar, falou: olha, é o Elinho que está cantando. Aí o dono da loja, que era o Paladino, falou: não pode falar que é o Elinho, né? Porque na época você não só gravava em inglês, como você punha pseudônimos em inglês, que era justamente para as pessoas pensarem que era internacional. Enfim. Mas olha, a gente vai aqui falar e contar mais curiosidades, né, da história da banda Sunday e tocar também aqui os grandes sucessos. Mas a gente está falando, né, Hélio e Vivian, de uma época em que era 60%, eu acho, das músicas americanas e 40% brasileiras. Acho que até mais. Né? Até mais. Depois, claro, veio os festivais todos, o Fino da Bossa, os programas, os artistas que defendiam ali as suas canções e que isso virou, né, mudou completamente o cenário. Mas nesse primeiro sucesso da banda Sunday, I'm Gonna Get Married, a Vivian ainda não tinha. A Vivian não gravou essa música. Você entrou no ao vivo, nos shows, é isso? Isso, foi isso mesmo. A música tem uma parte importante da música, um segundo refrão, vamos dizer assim, que é cantado, que o cantor original cantava em falsete, assim, bem alto, o cantor era muito bom. Aí a Vivian conta o resto. Era o Kind of Love, Just a Very Special Kind of Love, que foi gravado pela Maria Amélia, irmã do Hélio, que mais tarde veio a formar o Harmony Cats comigo. E a Maria Amélia tinha um problema com palco, ela ia bem no estúdio, mas quando chegava no ao vivo, ela morria de vergonha. Então, eles não tinham como resolver isso, porque o disco estava fazendo um enorme sucesso, eles precisavam trabalhar, levar a música nos shows, e ela não conseguia. A gente vai, desculpa, diga aí. A gente vai relembrar esse sucesso, depois a Vivian continua contando como ela entrou de fato aí para a banda Sunday. Vamos ouvir aqui esse grande sucesso. Ao som de Banda Sunday, relembrar as domingueiras, né? Que delícia. Então, olha só, atenção aos ouvintes. Vamos passar aqui o serviço completo do show da Banda Sunday, revivendo as domingueiras aqui em São Paulo. A Banda Sunday toca no palco do Blue Note, uma casa deliciosa, maravilhosa, que fica dentro do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, número 2073. No dia, eu só esqueci de pegar aqui... Amanhã. Amanhã, domingo, 7 de maio, Isso. É verdade, amanhã, domingo, dia 7 de maio,
tem show da Banda Sunday no Blue Note, exatamente. E começa no horário que começavam as domingueiras mesmo, por volta das 7 horas, não é isso? O show tá marcado para 7, a casa abre acho que 1 hora antes, 6 da tarde, tem comes e bebes, tem muita coisa gostosa ali, uma casa aconchegante, o Blue Note, né? E recebendo mais uma vez, a Banda Sunday. Os últimos ingressos em eventim.com.br, eventim.com.br. O ouvinte pode seguir também aqui a Banda Sunday no Instagram, @Banda Sunday, porque lá tem todas as novidades. A Vivian já costuma colocar o link lá para compra de ingressos, né? Então fica fácil aí pro ouvinte relembrar. E não é só essa que a gente tocou, não. São músicas que a gente vai aqui ao longo do nosso bate-papo relembrando, né? E falando dos grandes sucessos. Mas aí a gente tava comentando que essa então a Vivian, né, não gravou, foi a irmã do Hélio, e a Vivian entrou para os shows mesmos. Isso. Mas você fazia parte de uma banda que era a Plataforma 7. Isso, era uma banda bem quente lá no bairro da Vila Mariana, e era bem conhecido porque era ao estilo do Mamas and Papas, assim, tinha 2 meninas cantando na frente e uma baterista menina, que era uma coisa muito inusitada para os anos 70. E essa baterista menina namorava o baterista do Mustangs, do Sunday, né? E ele que soube de mim e me indicou para vir cantar, para acabar com esse problema aí da timidez da Maria Amélia. E aí você já aceitou logo de cara em fazer parte da banda? A banda Plataforma 7 já vinha assim, não se apresentando muito, já estava uma coisa que não estava muito favorável. E aí quando veio o convite do Sunday, eu não pensei 2 vezes. Já quis mesmo me envolver. Com a presença da Vivian, o vocal do Sunday cresceu muito, porque você passa a ter a voz de uma mulher, onde fazendo vozes altas, onde às vezes os homens não conseguem fazer. E a gente começou também a procurar músicas que ela pudesse solar. Não tinham muitas na época. Na época, nos anos 60, começo dos anos 70, eu diria que 90% ou mais eram músicas cantadas por homens, eram bandas de homens, não tinha muita coisa de mulher. Então, ou você descobria tinha algumas que, obviamente, serviam para ela, outras a gente tinha que mudar o tom, e tinha alguns cantores que cantavam agudo, né? Como o Led Zeppelin, né? O Robert Plant tinha uma voz bem aguda, o próprio Jackson 5, com Michael Jackson ainda com 12, 13 anos de idade, cantando bem agudo. Então a Vivian se aproveitava desse repertório também. Ô Vivian, e as bandas das domingueiras, né, eram predominantemente masculinas, né? Eram. Você sentiu algum tipo de resistência, de preconceito, ou então até de destaque mesmo, de protagonismo, por ser uma mulher e estar ali dominando as domingueiras? Eu não senti resistência por parte deles, eu sempre fui muito querida por todos eles, não teve assim um aspecto machista, mas também eu não tinha um protagonismo, eu acho que eles me consideravam assim mais um músico que canta agudo, sabe? Eu não era paparicada por isso, mas era respeitada porque sabia fazer direitinho o meu papel. Olha, a gente vai registrar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes também, que está aqui mandando mensagens. O Maurício Vilela falou que foi trilha sonora de Beto Rockefeller, mas não foi, né, Hélio? Você sabe que, na época, essa coisa da trilha sonora de novela era um pouco confusa. Então, eu já vi discos com o nome de Beto Rockefeller onde a gente está. Mas, na verdade, a música era tema da Bette Mendes, que fazia um personagem chamado Titina, da novela Superplá, que sucedeu o Beto Rockefeller. Então, o Beto Rockefeller veio antes, Superplá veio depois. Olha, vamos colocar a participação do ouvinte Bandeirantes aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo. Sou Gilmara Sândalo, aqui do Jardim Santa Emília. Que saudades do meu tempinho de jovem, dos bailinhos. Eu lembro dele, sim, dessas músicas maravilhosas. Dancei muito essas músicas. Ah, que legal. Tô aqui balançando o corpo na minha sala. Obrigada por essa felicidade. Obrigada a você. Bom dia, parabéns Rádio Bandeirantes, sou ouvinte assídua desde sempre, tenho 64 anos. Abraços a todos. Muito obrigada. Danilo,
Parabéns, Danilo, parabéns, Bandeirantes, é o Milton da Barra Funda. Que dupla que você está trazendo hoje aí? Uma dupla fantástica que marcou muitos momentos aí da história, pode ter certeza absoluta. Eu estou mandando imagem aí de um LP, de uma peça que eu assisti umas 30, 40 vezes com a Vivian, que era Aí Vem o Dilúvio. Que peça, no Teatro Sérgio Cardoso, foi uma peça que marcou a frente do seu tempo. É uma peça que a equipe, os artistas que participaram, Salomé Parisi, Luiz Carlos Clay, todos eles, sem dúvida nenhuma, e todos aqui, eu estou mandando esse LP até com a assinatura dela, né, com a Clementina, que era o personagem dela, mas fantástico. Parabéns, Danilo, parabéns a Vivian, que continua a mesma de 81. Um grande abraço e ótimo programa. Oi, Danilo, é a Silvana de Santana de Parnaíba de novo. Nossa, que delícia esse conjunto aí, essa banda, né? Eu não sabia que eram eles que cantavam essas músicas e elas me lembram muito minha adolescência. E como o inglês deles era muito claro, eu acho que foi uma das influências que eu sofri, né, deles, para começar a estudar inglês, porque eu queria cantar música junto com eles. Nossa, é muito emocionante, viu? Obrigada, gostei muito. Foi uma fase boa da minha vida e essas músicas embalavam meus sonhos. Um beijo grande para vocês e que bom você escolheu a dedo essa entrevista. Um abração para todos. Obrigado aos ouvintes que se manifestam pelo carinho, pelas mensagens aqui, para Vivian e para o Hélio, para a Banda Sandra. A gente vai ao longo do programa, né, colocar mais da participação dos nossos ouvintes, mas vocês sempre tiveram familiaridade com o inglês? Era fácil para vocês ali? Como que vocês desenvolveram isso? Não, Vivian? Não era fácil. Eu acho que como músicos a gente tinha bom ouvido para fonética e era por aí que a gente se baseava, né? E só reproduzindo o som, mas aí você vai conhecendo pela curiosidade o que é que eu estou cantando, o que é que esse cara está querendo dizer e vai aprendendo inglês, né? A gente aprendeu muito inglês, o Hélio mesmo aprendeu muito inglês. Eu acho que quem quiser aprender um idioma, se puder cantar junto com as músicas que gosta, vai ajudar muito, porque a embocadura, sabe, a posição da língua, não é uma coisa natural você falar, para algumas pessoas falar inglês. Então, quando você canta, você vai aprendendo tudo isso e você vai, sem querer, sem perceber, você vai formando frases. Se você cantou I Wanna Hold Your Hand, por exemplo, dos Beatles, você já aprendeu I Wanna Hold Your Hand. Se você quiser trocar o hand por uma outra coisa, já está a frase pronta. Isso ajuda muito. O Sunday começou nos anos 70. 1970. Isso. Desde então, vocês não pararam, porque o Hélio morou nos Estados Unidos, bom, com toda a família, todo mundo foi para lá. A gente vai falar depois que a Vivian também foi pro Harmony Cats, né? Tem a história do Steve McLean, a gente vai contar tudo isso aqui, mas em nenhum momento a banda parou? A gente parou as domingueiras acabaram por volta de 73, por aí, com o advento da discoteca. A música discoteca, obviamente, as bandas não tinham nem equipamento, nem gostavam muito disso para poder tocar discoteca, que era uma coisa difícil. A discoteca tem arranjos muito bons, arranjos assim, músicos excepcionais, e uma sonoridade muito diferente da sonoridade das músicas que rolavam nas domingueiras. Então as domingueiras terminaram, mas a gente nunca parou, a gente começou a tocar em vários lugares, nós tocamos no Vitória por muitos anos, o Vitória era uma casa icônica aqui de São Paulo, a gente tocou no Miscelânea, a gente tocou no House, mesmo quando a gente foi morar nos Estados Unidos, a gente morou nos Estados Unidos por 10 anos, todo ano a gente voltava de férias e aí a gente achava algum lugar aqui para tocar. Aí quando a gente voltou dos Estados Unidos para morar definitivamente aqui no Brasil de novo, a gente tocou 10 anos numa casa chamada Memphis, que foi muito importante ali também em Moema. Enfim, acho que a gente nunca parou. Qual que eram as bandas que dominavam ali a Domingueiras? A Sunday, Folhas, No nosso circuito era Memphis, Confally, Jackson, Sunday e VAT 69. Aí, em outros clubes, os Folhas, obviamente, eram importantes também.
O Light Reflections também, que gravou grandes sucessos em inglês. Tell Me Once Again? Tell Me Once Again. Né? Mas ainda a gente não está falando daquela época dos falsos gringos, né? Mas Isso eles começaram aí no Círculo Militar, que começou essa ideia, porque como o povo queria ouvir música em inglês, porque era assim naquele tempo, então depois a consequência de se gravar temas para as novelas em inglês foi só uma consequência mesmo. A gente vai falar sobre essas mudanças aí, mas antes, quando a gente estava tocando aqui a canção de vocês, I'm Gonna Get Married, a Vivian estava me contando que vocês tiveram programa aqui na Bandeirantes. Isso. Sunday é sábado. Sunday é sábado. De vez em quando no perfil da banda Sunday eu coloco uns slides, que foi só o que sobrou. Eu tenho alguns slides. Teve um incêndio na Bandeirantes, que acabou com todas as fitas, mas era uma espécie de novelinha entremeada com números musicais que nós gravávamos no Teatro Bandeirantes e depois saímos em externa fazendo a historinha. Às vezes era a história da Cinderela, eu era a Cinderela, o Hélio era o príncipe. Às vezes era a história do Tarzan, que teve com a gente aquele ator, comediante chamado Anquito. Anquito, famosíssimo. Ele era o Tarzan. Enfim, nós tínhamos várias historinhas ali para contar. A gente vai tocar mais uma música aqui para vocês irem sentindo o que espera amanhã no palco do Blue Note aqui em São Paulo com a Banda Sunday. Feelings, nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings, all my life I'll feel it. I wish I never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I never lost you, and feelings like I never had you again in my arms. Um aperitivo do que vai rolar amanhã no palco do Blue Note aqui em São Paulo. A domingueira começa às 19 horas, a casa abre uma hora mais cedo, às 18. Os últimos ingressos em eventim.com.br. O Blue Note fica na Avenida Paulista 2073, dentro do Conjunto Nacional. Essas e outras canções que a gente vai tocar aqui ao longo do programa estarão presentes no setlist, aí no repertório da Banda Sunday. A gente estava comentando aqui algumas curiosidades. Quando a Vivian entrou, saindo da plataforma 7, entrou para a Banda Sunday, vocês estavam se conhecendo, né? Era ali uma relação profissional, né? Só. Quando começou, hein, Hélio? O flerte, o namoro, a paquera, que vocês começaram a se relacionar de fato, hein? Acho que tipo um ano depois, né? Não sei. Acho que foi um ano depois. A gente ia fazer muita divulgação juntos, né? Porque ele era o cantor mais efetivo lá, que mais cantava. Eu era também a única menina, então era escolhido nós dois para fazermos a divulgação. E aí foi ficando uma coisa mais próxima, né? Mas o Hélio tinha um pouquinho de medo de se comprometer
com alguém da banda, porque você já pensou você se comprometer com alguém da banda 24 horas juntos, né? Então, ele falou, bom, você que sabe, se você está falando, porque eu que falei, né? Fui eu que falei, olha, eu tô achando que a gente está se gostando e tal. Mas ele falou, bom, você que sabe, se você quiser assumir essa, tipo, olha, eu não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Porque é realmente uma convivência, não é? 24 horas, né? Ontem mesmo vocês publicaram no Instagram de vocês, da banda Sunday, que vocês estavam ensaiando à noite pro show, então vocês estão a todo momento juntos, né? Não, mas o Hélio tem uma coisa muito boa, ele é muito profissional, e muito pão, queijo. E eu já sou mais flexível, ele é ariano e eu sou canceriana, né? Então todo mundo fala que ele ferve a minha água, mas eu apago o fogo dele. Muito bom, olha, tem muitos ouvintes que querem falar com vocês, mandar mensagens carinhosas aqui. O Gabriel Betti na produção hoje, na coordenação de estúdio, vai separar aqui e na sequência a gente já registra mais da participação do ouvinte Bandeirantes. A gente falou que nesse início ali nos clubes das domingueiras estava surgindo esse movimento aí dos falsos gringos, porque a música americana estava em alta, todo mundo queria consumir e as bandas foram surfando mesmo nesse movimento, né? Você foi conciliando, o Hélio, a banda Sunday com o Steve McLean, porque na verdade tem uma diferença que você pode falar com mais propriedade, evidentemente, mas a banda Sunday era a banda de baile, uma banda pesada mesmo de rock. E o Steve McLean tinha uma coisa mais sofisticada, mais calma, mais tranquila, mais romântica, é isso? O Sunday, eu acho que foi a primeira banda que conseguiu fazer um grande sucesso cantando em inglês, um sucesso ligado às novelas. Logo em seguida, quando a Globo começou a fazer trilhas de novela, ela precisava de músicas para essas trilhas. Não era, hoje em dia não, porque mudou tudo, mas a Som Livre sempre teve, nos últimos 30 anos, facilidade para conseguir músicas para colocar nas trilhas. Mas no começo não era assim. No começo as gravadoras nem podiam juridicamente ceder os seus artistas para as trilhas de novela. Então os diretores da novela, os escritores das novelas, os sonoplastas das novelas que identificavam a necessidade de uma música para aquele personagem, para aquele casal, por exemplo, eles corriam atrás de quem soubesse cantar em inglês. E era natural correr atrás das bandas que já tinham essa facilidade de gravar em inglês. Então, eu gravei com o nome de Steve McLean, depois veio o Christian, veio Light Reflections, alguns anos depois veio Morris Albert, veio o próprio Fábio Júnior, veio Dave McLean, veio Paul Denver, um monte de gente que foi gravando a pedido das novelas mesmo. O Christian acho que foi um dos primeiros, né? Eu diria, acho que eu e o Christian, a gente meio que lançou juntos, né? Depois eu virei produtor do Christian, e o Christian era impressionante, ele tem uma pronúncia ótima. Ele não falava inglês bem, mas cantava em inglês muito bem. Conta lá de Nashville. O quê? Conta de Nashville, lá do... A gente foi gravar, o único LP que o Christian gravou, a gente gravou em Nashville. Então eu fui como produtor dele, foi o maestro Salinas, que era um maestro excepcional. E muita gente, ouvindo o Christian cantar, pensava que ele falava inglês. Então os americanos já vinham falar com ele no estúdio. E ele não falava absolutamente nada, mas tinha uma pronúncia ótima. O Christian está falando do Christian e Ralph, que depois foi uma dupla sertaneja, né? Na verdade, o Christian chama-se José Pereira da Silva Neto. Mas o Ralph chama-se Ralph mesmo. Ralph Richardson da Silva. Ô Hélio, e aí você então lançou a carreira como Steve McLean, mas era uma coisa mais de estúdio, de gravação. Você tinha um receio de se apresentar por conta, às vezes, de uma frustração do público em ver que, então é o Hélio, é brasileiro? Tinha isso ou não? Eu não teria, mas que você falou da música mais calma, né? Todas as bandas queriam ser o Deep Purple, queriam ser o Robert Plant, entendeu? Não queriam gravar música romântica, não era o nosso objeto de desejo, né? Mas as novelas, ao contrário, queriam as músicas românticas. Então a gente tinha que conciliar de alguma forma. Eu nunca fui proibido de cantar e de aparecer como Steve McLean, mas muita gente nem sabia, gostava da música, mas não sabia quem cantava. E isso talvez até na época fosse até bom para você vender,
porque tem muita gente que escuta com os olhos, né? Fala, brasileiro, não sei se gosto tanto, né? E teve uma ouvinte que participou aqui agora, ela falando, não sabia que eram vocês, né, que tocavam essas músicas, que cantavam essas músicas da banda Sunday, porque tem um EP que foi lançado com o nome Sunday, 5 ou 4 integrantes que tem desenhados ali, acho que 5 integrantes, né, que tem desenhado ali na capa do LP, mas não são vocês. Esse LP não foi lançado por vocês. Nós gravávamos por uma gravadora nacional chamada RGE Fermata. Em algum momento, quando a gente fez aquele programa Sunday é Sábado, e nós ficamos mais conhecidos nacionalmente, uma outra gravadora nos contratou. E a RGE, obviamente, tentando surfar ainda no sucesso que nós tínhamos e um pouco lamentando a nossa saída, inventou um disco onde são covers internacionais. E naquela época o nome Sunday não era de ninguém, até hoje, quer dizer, é um nome comum, né? E ela lançou esse disco, mas não somos nós, não. A gravadora que depois, né, pegou vocês e trouxe para o catálogo era a RCA? Era a RCA, isso. E você depois acabou virando diretor artístico da RGE? Eu fui diretor artístico da RGE desde 1973. Então, na época que o Sunday existia, eu já acumulava essa outra função. Olha, a gente vai tocar mais uma aqui, mas agora a gente vai mesclando, né? A gente tocou algumas da banda Sunday, um aperitivo aí para amanhã, mas agora é preciso, né, abrir espaço para o Steve McLean. When you just came into my life, my heart starts singing for you. Now I recall those happy days looking in your eyes. Now I know that I love you. Come with me. Take me in your arms, kiss me once again, and make me feel your love, your true love. When you just came into my life, my heart starts singing for you. Now I recall those happy days looking in your eyes. Now I know that I love you. Come with me, walk with me. Take me in your arms, kiss me once again, and make me. Hélio Costa Manso, esse é o Steve McLean, True Love. A gente vai abrir espaço para o ouvinte Bandeirantes que quer participar, quer falar conosco. Vamos lá, vamos ouvir. Muito bom dia. Estava fazendo umas casas aqui no YouTube aqui. Estou vendo vocês pelo YouTube. E lembrando dessa banda. Tenho 68 anos, Rubens Tadeu, de Mogi das Cruzes. Era uma banda maravilhosa. Música que eu curti muito nos salões domingueiras aos domingos. Uma banda maravilhosa. Parabéns. Lindo programa. Bela recordação. O Sunday, eu acho que foi a primeira banda. Carlos Fernandes de Guarulhos. Danilo, você está me fazendo relembrar o tempo da discoteca Popcorn na Vila Maria, que quando entrava as lentas, entrava esse pessoal cantando e a gente se apaixonava pela música e pela moça. Ótimo programa. Bom dia, Danilo. Nossa, que sábado maravilhoso. Esse pessoal aí é uma dupla. Olha, eu vou te contar. Eu lembro na minha juventude, a gente fazia bailinho, era brincadeira dançante na casa dos amigos. Um final de semana na casa de um final de semana na casa de outro. E a gente ouvia muito eles. Só que na época a gente não achava que eles eram brasileiros. A gente achávamos que ele realmente cantava inglês e eram de lá, entendeu?
Mas fantástico, cara. Parabéns, parabéns pelo programa, parabéns por ter trazido eles. É só a Band que nos proporciona isso no sábado de manhã. Muito obrigado, Danilo, André de Jundiaí. Eu que agradeço, viu, André, a todos os ouvintes que estão se manifestando. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens aqui com os nossos convidados. Tem muita gente perguntando, peguei o programa só agora, como que eu faço para ouvir na íntegra? Todos os nossos programas, as nossas entrevistas ficam disponíveis no YouTube. Então, terminando aqui o programa, o recorte aqui da Banda Sunday com a Vivian e com o Hélio fica disponível no YouTube e depois também nos agregadores de podcast todos, no Spotify, no Deezer, no TuneIn, Apple Podcast e ainda, olha só, uma reprise hoje à noite. Hoje à noite, às 23 horas. 23 horas tem um repeteco aqui do Bom e do Melhor com a Banda Sunday. A gente vai aqui ao longo do programa registrando aqui as mensagens. O Moacir de Andrade, da Zona Sul de São Paulo. Parabéns pela Rádio Bandeirantes, pelos convidados. A gente vai contando mais algumas curiosidades, né? Bom, a Banda Sunday tinha ali o seu público, os seus shows. A gente já falou do Hélio com o Steve McLean também, das canções de estúdio. E aí, quando o Hélio foi mesmo, acho que tendo esse trabalho com as produções, né, direção artística das gravadoras, me parece que a Banda Sunday perdeu um pouco, e aí também acho que a Vivian teve a oportunidade, a convite do próprio Hélio, de formar as Harmony Cats, foi isso? A coisa foi evoluindo, assim, meio que saiu um pouco de moda por um tempo as domingueiras. E a gente foi evoluindo para trabalhar em estúdio de gravação, fazendo vocal para outros artistas. Nesse ínterim eu conheci outras moças que faziam isso. E de vez em quando a gente gravava para a RGE. Aí o Hélio teve a ideia, nos vendo, teve a ideia de fazer o disco Harmony Cats. Era você, a irmã do Hélio, a Maria Amélia. E mais outras 3 moças. Era a Vivian, Cidinha, a Maria Amélia, a Maria Aparecida. Cidinha. A Juanita. A Juanita, que é a Heleninha. Maria Helena Violin. E a Rita Kifuri. E a Rita Kifuri. Isso mesmo. Elas 5 eram as melhores cantoras de estúdio, gravavam para todos os artistas, de Sidney Magal, Roberto Carlos, para todo mundo. E a época, em 1977, a discoteca estava mais forte do que nunca. E nós fizemos 2 discos usando músicas antigas feitas em ritmo de discoteca, com arranjos especiais. Foi um sucesso enorme, assim. Mas foi mais um disco que as pessoas consumiram pensando que eram internacionais. Mas então as 5 gravavam na RGE, os vocais, né? Gravavam para todas as gravadoras. Para todo mundo. Copacabana, Odeon. Para outras gravadoras também, para vários artistas. Tudo. E daí, você, com a sua visão visionária, né, Hélio, achou que faltava mesmo um conjunto, um grupo de feminino. E aí que você sugeriu juntar as 5? Nós juntamos as 5 e alguém deu a ideia do nome de Harmony Cats. E essa coisa de conjunto de meninas foi crescendo, outras apareceram. As próprias frenéticas vieram depois, quer dizer, vários conjuntos de mulheres foram aparecendo, e muitos deles usando essa ideia de fazer um medley, né? Fazendo vários medleys de outro tipo de música, desde músicas infantis, né? Vários, assim. Ô Vivian, você estava falando, antes da gente tocar aqui, contar mais algumas curiosidades da Harmony Cats, mas você estava falando que também você fez muita dublagem. Nossa vida foi muito rica mesmo, porque de uma coisa pulava para outra, então nós temos muitas coisas aí para contar. Estava contando que nós estávamos uma vez num estúdio e no estúdio ao lado estava o irmão do Maurício de Souza, o Márcio, e precisando muito de cantoras que fizessem a trilha sonora de uma óperazinha infantil que eles tinham em mente, e também, se fosse o caso dela saber fazer dublagem, então nós fizemos testes, eu, a Maria Amélia, e passamos. A Maria Amélia virou a Mônica e eu virei a Magali. A Maria Amélia... Irmã do Hélio. Irmã do Hélio, fez a Mônica. Você lembra como que era essa dublagem da Magali? Pode fazer aqui pra gente? Sim, a gente fez essa opereta infantil chamada Mônica e Cebolinha no mundo de Romeu e Julieta. Então eu era a
a Magali. E ela, todo mundo sabe que a Magali é apaixonada por melancia. E tem lá o sambinha da Magali, que eu não lembro totalmente, mas eu lembro o comecinho que fala: não me olhe assim, sei que estou de serviço, mas se eu vejo melancia, eu nem penso nisso. Muito bom! São algumas das histórias, né, da Vivian, do Hélio. Tem muitas mensagens de ouvintes. A Zuleika falou: Harmony Cats, que barato, eu tenho o disquinho autografado, e agora que eu me liguei que é a Vivian. O Fábio Dias, parabéns, Danilo, nunca imaginei que fossem brasileiros. A Rosânia Portugal também, que delícia de programa, também não sabiam que eram brasileiros. Que honra! O Gerson Marcos Michelotti, queridos amigos, aqui é o Gerson, baterista da banda Forever, com o Hélio Santisteban. Isso, eu Folhas. Tem mais mensagens aqui. O José da Silva Leitão, do bairro do Ipiranga, programa maravilhoso, sempre trazendo artistas competentes. Muitas mensagens de carinho, vamos tocar mais uma aqui. Bom dia, Danilo. Logo, logo vou pedir para que você faça um tipo de convênio para passar num cardiologista melhor ainda, porque você só mexe com o coração da gente. Banda não, né? Vamos falar, né, Hélio? Conjunto Mustang, sensacional. Sensacional. Morris Albert, fala sério, é juventude nossa. José Carlos, médico da aclimação, 69 anos. Muito obrigado. E olha, vou tocar mais uma aqui da banda Sandra, que essa com certeza vai estar no repertório de amanhã, da Domingueira, do Blue Note aqui em São Paulo, 7 de maio. Vamos ouvir essa aqui. Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? Mama, just how much I miss you. I've been cheated, but you since I don't know where. So I made up my mind till we come to an end. Look at me now, will I ever learn? Don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Oh, Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? Mama, just how much I miss you. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. Mama, I could never let you go. Que delícia! Banda Sunday, ABBA, Mamma Mia. Olha só, reforçar o convite mais uma vez, porque é imperdível. Imperdível. Domingueira, com a Banda Sunday, no palco do Blue Note. Começa às 19 horas, 7 horas da noite. A casa abre às 18. E todas essas músicas, todas essas histórias, contadas aí pela Vivian e pelo Hélio Costa Manso no palco do Blue Note. Vocês lançaram um show que nem sei se tem esse nome ainda, mas que era o Hits Again. Que na verdade veio de uma lata que vocês lançaram. Quando a gente voltou dos Estados Unidos, estava começando essa coisa de venda pela internet, venda pelo telefone, e a Som Livre lançou uma coleção que eram 4 CDs, chamada Hits Again, que era basicamente eram 60 músicas mais ou menos, todas elas cantadas por cantores brasileiros que cantavam em inglês com pseudônimo. E foi assim, um sucesso, talvez um dos maiores sucessos que a Som Livre teve em toda a vida. E nem era um produto vendido em loja, era vendido só via internet, o que era, obviamente, naquela época mais difícil. E a gente, quando fez, a gente começou fazendo um show chamado Hits Again e a História Secreta do Pop, que era baseado num livro que o jornalista André Barcinski escreveu, chamado Pavões Misteriosos, que abordava alguns fenômenos da indústria fonográfica no Brasil no começo dos anos 70.
E aí esse show, então, realmente é um próprio nome, né? Hits Again, porque todos os hits de todos esses artistas que vocês cantam no show. Ainda uma curiosidade sobre a Harmony Cats, só pra gente não perder aqui. O Harmony Cats estourou, vocês lançaram primeiro LP, e era bem diferente, né, Hélio, quando vocês lançaram, né, Vivian? Porque eram muitas canções e tudo, como você falou, era medley, né? Era um pupurris, né? E na capa tinham 5 pares de pernas, assim, porque e ninguém sabia que eram brasileiros. E eram mais de 90 canções, é isso? Eram 90. 90 canções? Pedaços, né? Por isso que eram medley, né? E aí teve um primeiro show da Harmony Cats, que foi no clube aqui? No Clube Tietê. No Clube Tietê. É. E a gente foi fazer e eles imaginavam que a gente fosse americana. E nós fomos com máscaras, né? Não sei de onde que nós tiramos essa ideia de que por detrás da máscara, né, todo mundo ia ser mais americano ou mais internacional, sei lá. É que era simbólico, elas iam tirando a máscara e iam dizendo os seus próprios nomes em português. E aí você percebe assim, o muxoxo geral, né? O disappointment, né? Como eles ficaram desapontados de saber que nós éramos brasileiras. Mas aí nós éramos em 5 e isso era muito complicado, porque banda feminina é complicada. Uma está casada com um marido que não gosta que viaje, outra o marido tem ciúmes, é muito complicado. E aí, em algum momento, elas foram desistindo, 3 delas desistiram, a Rita, a Cidinha e a Heleninha. E aí nós ficamos meio sem saber o que fazer, nós íamos acabar já não fazendo mais nada, mas a RGE propôs que nós gravássemos a versão de uma música italiana chamada Felicidade, e vendeu muito, então a gente não tinha como recusar. Nessa época elas passaram a ser 3, então foi a Vivian, a Maria Amélia e a Silvinha, que depois casou com o Giliardi. Mais tarde se casou com o Giliardi. E então a gente começou a fazer um sucesso nacional bem grande, bem popular, que é aí que nós íamos muito no programa do Bolinha, no programa do Barros de Alencar, no programa do Chacrinha na Bandeirantes e também depois na Globo. Fizemos bastante programas populares mesmo. Vivian, e no momento em que a gente está assim, resgatando, né, falando da valorização mesmo, da nossa memória, da nossa cultura, dos nossos artistas, a Banda Sunday não nos deixa esquecer desse momento, dessa fase gostosa, né, das domingueiras. Não existe nenhuma conversa, nenhuma negociação para alguns shows com as meninas, ainda que não na formação original, mas numa formação diferente? Sim, nós fizemos na FAAP um show imenso com elas, todas as... A Banda Sunday, a Harmony Cats, de França. E o Giliardi, que veio participar, mostrando o talento dele, e também como que nós gravamos com ele, nós fazíamos os vocais, fizemos alguns comerciais mostrando com quem que nós trabalhávamos em jingle e tal. Mas é um show muito grande, então é um show que precisa de uma estrutura, né? Uma estrutura monetária grande, sim, porque são muitos artistas, muitas passagens, muito tudo. Mas nós estamos aí. Então vamos relembrar um pouquinho de Harmony Cats, vamos lá. Esconda por sobre essas nuvens.
relembrando, Harmony Cats, a Regina Barros, Edson Passos, a Paulo Sérgio, muita gente aqui mandando mensagem conosco. Tem mais uma mensagem de carinho, vamos lá. Vou colocar a participação do ouvinte Bandeirantes. Ô Danilo, que programa legal, viu? Estou ouvindo aqui os artistas indicados aí. Eu tenho 64 anos. Curti todas essas músicas aí, mas pensando na nacionalidade dos mesmos, pensando que era americanos, né? Mas depois, através do tempo, vamos descobrindo que não. Mas as músicas ficaram como registro. Então continuo ouvindo-as até hoje. Falou, aquele abraço. Newton Aires Santista de São Vicente. Parabéns, Rádio Bandeirantes. Amigos da Band, amigos da banda Sunday, Steve McQueen. Olha, nessa época eu já era DJ, né? E fazendo esses bailinhos, né, de domingueiras, quando tocava essa música, era aquele frisson. E quando começava a tocar, as meninas começavam a gritar, né, e começava aquele frisson, daqui a pouco aquele silêncio, todo mundo compenetrado, dançando aquela música, essa música romântica que é muito bonita. E olha, parabéns. Eu não sabia que você era brasileiro, velho. Deus te abençoe, que te dê muitos sons de vida. Parabéns à Banda Sunday e à Bandeirante por ter trazido essa grande recordação. Parabéns. Algumas mensagens de carinho e participação do ouvinte Bandeirantes com a Banda Sunday, que olha, está nas redes sociais. O ouvinte pode seguir aqui a Banda Sunday no Instagram, @Banda Sunday, e a Vivian tem também um perfil, é Vivi X Costa Manso, Vivi X Costa Manso. Por lá tem todas as novidades da Vivian, da Banda Sunday, da Harmony Cats, os encontros, os shows, a agenda de shows, quem mais aqui? As entrevistas, né? Fotos históricas aqui, encontros, né? Desses anos todos aí, muito bacana ver as recordações. E tem o show, claro, aqui em São Paulo, amanhã, domingo, domingueira, 7 de maio, no Blue Note São Paulo, na Avenida Paulista 2073, dentro do Conjunto Nacional. Os ingressos em eventim.com.br. O show começa às 19 horas, 7 horas da noite, como eram as domingueiras. A casa abre a partir das 6 da tarde, tem comes e bebes, é uma casa muito gostosa, muito aconchegante, tem um terraço, tem uma varanda que dá ali para a Avenida Paulista, uma bela vista ali, muito gostoso mesmo, o Blue Note. E aí nesses perfis que eu passei, vocês acompanham, claro, a agenda completa aí da Banda Sunday. O Juvenal de São Vicente também mandou mensagem para cá, ouvinte final de telefone 6315, pessoal participando, interagindo aqui com a gente, o Francisco Barreto. Olha, na reta final aqui, reforçar um convite, outro convite. Hoje, às 8 horas da noite, a partir das 20 horas, eu volto aqui com o Antenados, recebendo o Lucas Lima, da família Lima, e a Bruna Guerran. Eles são protagonistas do espetáculo Once, o musical, que está em cartaz no Teatro Vila Lobos. É um musical baseado no filme